Bom, então vamos começar. Muito bom dia, todo mundo. A ideia desse encontro é que ele fosse pautado pela conversa mesmo, pela informalidade, mas não vai fazer palestra ou o que vai, né? O que nós pensamos, né? Eu, Marco, como eu fiz a escolha das obras da exposição, falar um pouquinho sobre isso, rapidamente, 10, 15 minutos, Marco depois fala e aí a gente abre para uma conversa e continuamos aqui a conversar até o momento que precisarmos. Pode ser assim? Sim. Então é o seguinte, por que que eu pensei nessa exposição, né, quando eu fui convidado pela Salete e pelo Mauro para fazer uma exposição aqui, eu imediatamente comecei a rememorar toda uma longa estrada, né, nessas festas, quase 50 anos, e eu comecei a pensar numa série de coisas que durante esse período todo foi muito central, muito importantes para mim, para minha formação de maneira ampla, não só como desenhista, como um gravador, como artista, enfim, essa palavra pode ser usada, mas como ser humano, não é? E me lembrei de um período que foi extremamente rico, não que os outros não tenham sido tanto quanto, mas que foi do período em que eu fiz o meu doutoramento, de 94 e 98, não é? Nesse período nós tivemos muitas conversas, muitas conversas, né? No que resultou um texto bastante fragmentário e tal, que foi o texto que depois foi usado para a própria defesa da tese e tal. E nesse texto, um assunto que é bastante central, que fica todo o tempo aparecendo nesses fragmentos, nesses aforismos, é a ideia do ateliê, não é? O ateliê enquanto um lugar que não só tem uma especificidade, mas tem uma difícil explicar, tem um estado de coisas acontecendo, né? Onde o que a gente costuma dividir sempre de maneira pontual entre teoria e prática, não acontece. No ateliê, né, há essa fusão, essa palavra não é boa, essa constante troca, né, entre o que a gente poderia chamar de um pensamento mais teórico, mais intelectivo e tal, e um pensamento que vem da praxis, né, da construção, das ferramentas, tal. Então isso se tornou uma coisa que me interessou, já me interessava antes, mas de maneira mais intuitiva, a partir da escritura desse texto e tal, passou a me interessar de maneira muito vertical, e eu acho que até hoje, nas aulas que eu dou, é um assunto que aparece todo o tempo. Bom, eu separei aqui para ler um trechinho bastante curto desse texto da tese, que já tem também quase 30 anos, né? Tudo está ficando antigo. Queria ler para vocês. Antigo e novo, né? Que bom que eu queria ler para vocês, para depois falar um pouquinho do que me fez então pensar esse formato para a exposição. O ateliê do gravador ganha uma forma própria, única, quando o trabalho que nele se faz transforma os procedimentos em conhecimento e ações específicas. Função, tempo, espaço, imagem e técnica ganham no indissolúvel a forma necessária num trabalho que pede um espaço físico e um espaço mental. A oficina, além de ser o local do exercício da materialidade, passa a torná-la a parte visível de uma reflexão laboriosa. Os procedimentos não são mais simples acumulação de meios, e sim sedimentação do esforço de tradução da poética em materiais e da matéria em fonte de invenção. Como se o artista pudesse operar por oxímoros todo o tempo. Quanto mais visível, mais silencioso, quanto mais retórico, menos claro. O ateliê, independente de sua escala, simplicidade ou sofisticação de equipamentos, é um lugar privilegiado para o artista, onde se alternam os planos do conhecimento e os da construção, que neste caso arregimentam os meios da gravura, seus processos, sua história, para a construção de objetos. A forma do objeto é uma expansão, uma emissão que tem raízes nas necessidades. Essa forma tende a migrar para outras, numa elaboração que muitas vezes
acaba por transformar a necessidade de origem. Enquanto uma se constrói, outra se volatiliza, numa alternância sem fim, num estro sem escritura. O ateliê do gravador, hoje, é tributário de um outro, em suspensão, que reverbera de maneira especular os instrumentos e os objetos feitos e usados nessa linha tensa da tradição como possibilidade de investidura, via as propriedades da operação poética. Como o barco dos argonautas, a ferramenta é sempre outra, sendo a mesma. Era isso que eu queria ler para vocês aqui hoje, e que, na verdade, essa forma de pensar é que me fez fazer várias visitas, né, à casa do Evandro e da Dodora, e literalmente revirar pastas, cadernos, caixas, né, buscando esse espírito, né, de uma exposição que pudesse mostrar um pouco a coisa mais intestina, não é, que faz parte do estro que o Evandro desenvolve há tantas décadas já. Ou seja, não há aqui nos desenhos, que a gente poderia chamar, talvez erroneamente, de preparatórios, só aquela vontade de fazer alguns estudos, apontamentos, para depois chegar na obra. Tudo é obra, né? Se a gente pode pensar numa obra, ela é o enorme conjunto dos desenhos, anotações, fotografias, gravuras, memórias, por mais abstratas que sejam, pinturas, e, enfim, toda essa construção contínua, né? Desde os anos 50, né? Você tem operado com tanta desenvoltura e tanta originalidade, tanta pertinência. Então, a ideia foi essa, né? Foi achar alguns assuntos que não são assuntos que determinam séries, como de maneira mais clássica também se pensa em arte às vezes, né? Tipo fase azul, fase rosa de Picasso, não tem nada a ver com isso, né? Os assuntos são a casa, a árvore, né? o caminhante, são essas coisas que fazem dessa flanância do Evandro de tantas décadas um motor muito sutil e fundamental dessa obra ser tecida com essa beleza e essa desenvoltura toda. Então só queria situar isso, que no início de conversa, né? A ideia não foi fazer uma exposição de obras, né, no sentido mais tradicional da palavra, mas foi fazer uma exposição onde pudesse pulsar da maneira mais viva possível esse sangue que flui tão vigorosamente pelo ateliê do gravador Evandro Carlos Jardim. Isso que começar, é isso. Olá. Se eu não estou enganado, vou citar aqui o Evandro, o ateliê é o lugar onde o artista toma consciência do seu fazer. Isso é razoavelmente diferente do que se costuma pensar para uma oficina. Você vai realizar coisas, no caso de um artista, para serem expostas num lugar semelhante a esse ou mais grandioso. Então, essa seleção de obras que vem do ateliê, acho que é muito interessante, que para mim faz pensar numa série de coisas, que tudo isso que o Cláudio falou, mas a abertura do trabalho e como isso também alimentava as aulas do Evandro na graduação, há muito tempo. Que era algo que, obviamente, tentava criar, não um ensino, mas uma situação de aprendizado para que os interessados pudessem se manifestar através da gravura em metal e do desenho. Mas a gente sempre tinha longas conversas a partir do trabalho, mas a partir de qualquer coisa, no fundo. Não só como realizar o trabalho, mas em gravura, naquela aula específica, a coisa sempre abrangia a arte como um todo. Se falava muito de pintura, escultura, de todos os tempos, tudo de maneira contemporânea, eu diria. Tudo pode servir de alimento para um trabalho artístico hoje. Mas também sobre a necessidade de fundamentar esse fazer, que jamais é uma aplicação de técnicas fechadas,
como muitas vezes pode parecer. É algo que está constantemente em discussão, alimentado por tudo que vai entrando no ser do artista como o ser humano. Então, por exemplo, a gente vê ali a libélula recortada de alguma publicação, né? Lá atrás, uma concha que ele ganhou e foi incorporada a um trabalho, acho que é o mais recente. E a experimentação para os materiais, como por exemplo, aquele papel cor-de-rosa, eu nunca tinha, aquele é um papel de embrulho chamado papel manilha, eu nunca tinha visto ser usado como material artístico antes que o Hernani começasse a experimentá-lo, né? Vou pôr aqui para todo. Esse é o último Ótimo. capaz. Então, essa postura no ateliê que alimentava as obras era muito importante para mim, por exemplo, porque a gente costuma chegar com uma desinformação muito grande na Escola de Artes Plásticas sobre o que é arte. A gente vai tentando se aproximar para os conhecimentos disponíveis e muitas vezes existe um hiato entre o que nós conseguimos conceber como arte e o que a escola passa a apresentar. Claro que tem diferenças muito grandes entre os professores, mas tende a ter uma visão predominante de arte como aquilo que pertence aos espaços oficializados, como galerias e museus. Quando, na verdade, a arte se alimenta de tudo. Então, é muito importante nas conversas no ateliê de gravura falar de arte no sentido amplo, a fundamentação necessária do ponto de vista, digamos, erudito, mas também aceitar e saber trabalhar tudo que a vida te propõe. Então, para mim foi muito importante buscando uma maneira de manifestar coisas que nem eu sabia muito bem, através de imagens e uma parte delas realizada em gravura em metal. O que a arte pode ser? Eu acho que ela é muito mais do que uma carreira artística confirmada pela presença em lugares oficiais e reconhecidos. E uma das coisas que eu não consigo esquecer das aulas do Jardim na graduação, que eram alimentadas por múltiplas fontes, como o ateliê dele é alimentado por múltiplas fontes. Uma das coisas que mais me marcou, claro que a gente não vai pretender definir a arte, mas uma das coisas que o Jardim falava era que a arte era a passagem do não ser ao ser. Então, vou que sair por aqui, por enquanto. E eu vou falar mais uma coisa breve também, já que por essas lembranças das aulas, você foi falando e vindo uma cena que essa eu nunca mais esqueci mesmo. Em 1978, primeiro semestre que eu estava tendo aula lá, eu cheguei para o Evandro e falei, o senhor é que dá aulas aqui de gravura? Ele falou, sim. Eu falei, porque eu queria aprender um pouco de gravura, mas fui me informar, é só no terceiro ano que a gente vai ter aula, vai demorar muito, eu não vou aumentar de esperar. Aí ele virou para a pessoa assim, vamos começar já. E senta aí, a gente vai começar. Bom, a gente começou a conversar e tal. Depois de um tempo eu voltei, né, pro ateliê, uma pasta cheia de desenhos, que entusiasmado, né? Ele abriu a pasta e começou a criar 2 montinhos. Isso era bem comum. Um montinho aqui da esquerda e da direita. Ele põe um desenho para cá, 2 para cá, 3 para cá, 1 para cá. Aí terminou. O que será que ele está dividindo os desenhos em 2 montinhos? Assim, você percebe a diferença? Esses aqui do lado esquerdo são desenhos mais de cima. É uma tentativa, mas você vê que não está muito bom e tal. Eu não sabia direito como fazer. E esses do lado direito já são mais caprichados, né? Eu já entendi como é que funcionava a pena, a tinta, o lápis e tal. Ele fez assim, olhou para mim e falou, como é bom não saber. Se você não entender direito essa frase, ela pode até parecer um elogio. A ignorância é óbvio que não é isso, né?
Mas ele estava colocando ali, com os meus 18 anos de idade, né, que a possibilidade do fracasso ela deveria ser tão bem encorpada e encampada na nossa ação, né, quanto a do sucesso, e não ficar só trabalhando com uma bula em função de uma possível cura. Você não sabia nem qual era a doença, né? Então essa cena ficou assim marcada para sempre. Até hoje eu rememoro e tento falar para os meus alunos que é bom não saber. Porque sempre com a sua sabedoria, mas... Bom, vamos abrir a conversa. Né? Ah, vocês têm perguntas? O Ulisses está pedindo para eu falar aqui. Posso falar um pouquinho da minha experiência também? Acho que foi na FAAP, quando eu entrei. No primeiro ano a gente tinha já a xilogravura e não era com... Ainda não tive a experiência, né, no início com o Evandro. Mas, como sempre, ele estava pelo ateliê, e quando eu fui num dos ateliês à tarde, eu lembro disso, para fazer uma série de matrizes, né, compor um trabalho, ele chegou pertinho assim, foi olhar o que eu estava fazendo e tal, e não era meu professor, mas ele disse, isso aqui é um caminho. E aquilo se abriu para mim de uma forma que até hoje, né, não sai de mim, né? Quer dizer, ele, quando fala da vocação, de você aceitar aquilo como realmente aquilo que vai te levar a algum caminho, né? Sei lá, mas por aí. Então, essa fala foi tão significativa, né? Que ficou dentro para a vida, né? E ali você segue realmente fazendo coisa, e quando você pensa, fala assim, não, tem um fundamento aqui, né? Então, da minha experiência, foi uma coisa assim. E tá cheio de gente que experimentou aqui, que teve esse convívio pelo ano. Cada um pode falar um pouquinho, né? Agora passou a bola para você, já que você passou assim. Eu gostaria de convidar o Betito também para falar um pouco da experiência que ele teve com o Emmanuel. O origem aqui. Vem aqui, eu passo a bola aqui para você agora. Deixa eu... Olha, obrigado, doutora, pelo convite. Eu cheguei agora, mas eu assino embaixo as coisas que a Salete falou, isso de é um caminho, né? Acho que esse foi um mistério do Jardim como professor, essa capacidade de respeitar o outro, respeitar, mas entender o tempo do outro e, ao mesmo tempo, ter a coragem de propor os desafios certos na hora certa. Porque não se tratava só de respeitar e deixar o outro, mas de entender os caminhos, entender os obstáculos e propor os desafios, né? E eu me lembro uma vez que lá no MAC eu levei uns desenhos, umas gravuras que eu tinha feito do Porto de Santos, e ele me disse simplesmente assim, eu achei isso muito bonito, o que você precisa agora é tempo de exposição ao fenômeno, não é? Essa ideia de que a gente tem que estar exposto ao fenômeno, né? E toda a obra do Jardim, quando a gente olha, é uma grande exposição, uma grande autoexposição e doação do sujeito ao fenômeno, às árvores, às folhas, ao vento, né? E muitas coisas que eu encontrei na cidade de São Paulo, eu na verdade, eu reconheci. Eu percebi que eu já tinha visto aquilo, mas que eu tinha visto aquilo pelas gravuras do Jardim. O próprio Jaraguá. Eu não era consciente do Jaraguá na paisagem de São Paulo, até que as gravuras do Jardim despertassem o Guarajá. Uma folha, eu não sei se essa folha está aqui, mas uma folha que eu não sei nem de que árvore é. Um dia eu estava andando na calçada, na rua Monte Alegre, falei, olha a folha. E o que eu percebi? Eu falei, foi isso que ele viu. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas que a gente pode ter, uma conexão
com o trabalho do outro quando você entende o que o outro viu. Eu falei que foi isso que ele viu. Então, essa conexão é algo que o trabalho do Jardim então, nos manifesta, expõe, desdobra, né? Oferece às pessoas. Né? E essa é uma das coisas mais raras e preciosas da arte e do caminho de vida de alguém. Né? Eu acho que esse é um caminho de vida muito grande. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas eu realmente vou deixar para depois, se voltar. Mas é isso, eu acho de uma beleza muito grande, de uma doação enorme, e é uma doação que ecoou tanta gente, o destino de tantas pessoas foi o caminho, como disse a Salete, de tantas pessoas, se tornou diferente pelo encontro com a obra e a pessoa do Jardim, que é realmente uma coisa muito impressionante. Então estou contente que estejamos tantos de nós aqui reunidos para manifestar esse agradecimento e esse reconhecimento, na verdade, esse reconhecimento dessa obra e dessa postura com a vida e com a arte. É isso. Eu queria falar mais uma coisinha, posso falar mais? Tá aberto. Que é o seguinte, indo um pouco com uma questão bem mais geral, mais ampla, assim, uma das coisas também que eu fiz testemunhar, né? Talvez o Evandro nunca tenha dito isso de maneira teórica, assim, defendido essa posição de uma maneira mais pronominal, mas isso está entranhado em toda a experiência, né, como já foi dito aqui pelo Marco, pelo Betito, que ele nos proporcionou. A gente, quando entra numa escola de arte, de maneira geral, tem uma apresentação de uma estrutura que parece muito determinada. Desenha uma coisa, é a beabá, uma espécie de gramática geral e tal. Aí você tem a pintura e a escultura, são as grandes artes, e a gravura, que são as artes da reprodução. Isso é uma coisa muito padrão assim, que a gente tem, que vem lá, aquela estrutura das belas artes, que vem da estrutura do Renascimento. Né? Bom, e eu fui tendo chance de perceber, né, nas aulas, nas falas, e principalmente no reconhecimento da obra, do trabalho, que não existia essa hierarquia, né? Que o desenho, a gravura, a pintura, a escultura, a fotografia, hoje em dia os meios digitais, qualquer outra coisa que possa existir, na verdade são diferentes formas de embalsamamento, de coisas que nos interessam, que nos fazem sentido, que nós queremos que outras pessoas tenham chance delas se aproximar, não é? Então, isso também, quando percebido, para mim, pessoalmente, foi uma explosão no melhor sentido dessa palavra, né? Porque terminou, não é, com a delimitação mapeada das técnicas, né? E me fez ver que a ação ia ao encontro de matérias que eram fundamentais para que ela pudesse se transformar nesse embalsamamento, ou seja, dessa forma que por um tempo vai ficar ali, né, disponível para que todos nós possamos olhar. Vai ter os desgastes do tempo, tudo isso certamente, né? E aí é que depois desse exercício, né, acontecer muito intensamente durante muitos e muitos anos, é que eu fui entender uma outra frase que era repetida com uma certa constância nas aulas, que era, todo mundo deve ter ouvido essa frase do Evandro: técnica não é procedimento, técnica é história. Né? Quer dizer, você entender esses movimentos todos que eu tentei sintetizar aqui, é você mergulhar fundo na história, que também não tem limites, como o Guti já falou, né? Presente, passado e futuro estão hoje, nós só temos hoje. Então isso também é, para mim, uma das lições fundamentais. Assim. Ouvindo, por exemplo, o Betito, né, fazendo ali, vocês também, né, a gente começa a lembrar isso, coisas assim, que para mim, tem duas coisas que eu lembro sempre de ter ouvido, né, dos encontros antes lá no Sesc Pompeia, que eu comecei assim, comecei lá no MAC fazendo gravura, né, não, fazendo monotipia, que eu tava mais na pintura, assim. Aí depois fui lá no Sesc Pompeia e ao longo da conversa estive ouvindo algumas vezes, algumas ficam, né?
E às vezes quando eu estou dando aula ou falando, sempre me vem, às vezes em situações mais diferentes eu acabo trazendo porque acho que são assim coisas para além de arte, sei lá, né? Acho que o Butch lembrou essa fala, né? Sobre o que é arte, mas até né? Não dá para definir o que é arte como uma coisa, então é isso e acabou, mas várias coisas, né? Uma que eu lembro sempre, e às vezes menciono que o Evangelho falava assim, que a arte é um estado de disponibilidade, né? Estou vendo o Betito, assim, me veio muito isso, sabe, do que você estava falando. Lembrei dessa, né? Essa coisa que para mim tem sido uma forma de pensar para além de fazer arte, assim, ou de ter que ter um objeto ou alguma coisa reconhecido pelos outros, sabe? Mas aonde que começa, né? E a outra, que acho que tem muito a ver com isso também, e depois eu, enfim, para além de ser artista, eu também me tornei monge zen, né? E outras coisas. Que o Evandro dizia assim que é o sagrado, né? É aquilo que, mesmo ao se manifestar, permanece mistério. E agora que da exposição, isso também me veio olhando aqui logo no começo, né? Acho que é uma gravura, depois ele desenhou, escreveu coisas por cima. Eu tenho que criar uma figura de um homem assim sentado diante, parece talvez o rio assim, né? Uma montanha e tal. Alguma coisa que eu ficava me perguntando assim muito, né? Olhando essa época que aquilo foi feito, como que isso também assim está manifestando? E eu sinto, né? Assim, algo que está acontecendo a todos nós como sociedade, como país, sabe? Como mundo naquele momento, assim. Porque eu nasci em 69, né? Então eu acho que eu sempre me pergunto, eu lembro assim, o que foi aquilo que muitas vezes a gente, como é criança, né? Essa chega a versão de 72, tipo, acho que eu tinha 3 anos de idade, assim. Tá absorvendo do mundo, né? O que tá acontecendo no mundo que você está vendo? E como eu vejo meus filhos hoje, o que será que eles, né? Estão recebendo, né? Dessa experiência de existir hoje, nesse momento, assim. E lógico que depois com o tempo a gente entende que tinha um momento de ditadura, muitas coisas, né? Difíceis a acontecer. E eu olho para aquele homem sentado, sabe? Assim, com um ar, não sei se cabe colocar em palavras, não sei se desolado, mas ao mesmo tempo, sabe, uma imagem contemplativa, mas que tudo isso parecia que estava dizendo ali também, para mim, sabe, assim, porque tudo isso que estava ali acontecendo no mundo naquele momento estava naquela figura do lado, tem um desenho que são os pés de uma pessoa também, tipo um andarilho caminhando, um pé sem sapato e outro com sapato, né? Quer dizer, para mim, 3 anos, e ele já era uma pessoa adulta, um artista se manifestando, né? E como tem essa sutileza de dizer isso. Foi no tempo, né? Vocês já falaram sobre o tempo, foi isso? Puro Santo Agostinho. Que aliás é até frase que eu sei que ele gosta muito. Ah, é? Aquela frase famosa, conhece? E quando me perguntam sobre o tempo, eu não sei nada sobre ele. Quando nada me perguntam, eu sei tudo sobre o tempo. É a coisa da explicação. Você explica assim, não tá assim. Tem que explicar o tempo inteiro. Às vezes não tem como explicar. Você chegou a pensar a exposição, Cláudio, assim, pegando um pouco essa exploração do André, você chegou a imaginar assim um caminhante, assim, que é como se o Evandro saísse do ateliê e voltasse, porque a impressão que passa da exposição é que são coisas muito particulares, assim, a cozinha, são coisas muito próximas, e ao mesmo tempo são coisas que parece que ele abre a porta, assim, e já começa a acontecer. Assim, Você viu bem. tem sempre, né, Tanto pêndulo. Eu me lembro que quando eu comecei a escolher os trabalhos, eu não me fiz nenhuma censura aritmética, assim, o espaço lá é mais ou menos de tal tamanho, cabe X trabalhos. Eu vou levar tudo que eu achar que tem que levar, e lá eu corto, lá eu escolho. Eu me lembro que eu cheguei aqui com 63 gravuras.
E na minha cabeça, eu vou colocar umas 30 e tantas, né? Metade, o resto eu levo de volta. 63, 60, né? 61? Oh, tudo bem, 61. Duas a mais, vai. Já passou o tempo. Perdi duas. Ou ganhei duas, né? É isso. Mas foi isso, porque quando eu comecei a ver a relação, quando a gente começou a colocar no chão aqui as coisas, não é? Eu falei, não tem que tirar nada, só tem que achar uma ordem, um certo formato. Tanto que foi excelente aquilo que vocês fizeram de preparar o chão, todos os papéis já para poder colocar no chão e simular as paredes. Eu sinceramente comecei a colocar para dizer, bom, depois eu tiro, né? Quando de repente eu espalhei por todo o espaço, como está aqui, eu não vou tirar nada, né? Isso aconteceu em 40 minutos. Nossa. 40 minutos. Na verdade, a gente fez um experimento, né? O papel glacim acompanhou o painel, né? Isso, o meu medida do tamanho. painel. Então, quando pôs assim, fica fácil, porque você vai articulando as gravuras ali, né? O conjunto, você já tinha pensado tudo, né? E alguma coisa a gente mudou em função do tamanho do painel, mas a coisa aconteceu, como acontece, né, normalmente na exposição. Na hora que você vê o conjunto, você vai sintonizando por aproximação, né, os temas, enfim, a coisa acontece, né? Então foi realmente muito fácil, né? Foi só rebater para o painel. E isso tem a ver com esse ciclo do caminhante, quer dizer, quem é que ligou tudo isso? Flaubert, o caminhante, o que andou pela cidade de São Paulo em todos os lugares que ele quis, né, conseguiu andar. Chegou no Jaraguá, quis descer a Serra do Mar, né, isso tudo foi costurando essa espacialidade. É muito bonito para mim essa ideia. Não é uma questão do espaço, é uma espacialidade que está construída aqui. Não é? Que a gente tem a ver com algo que ele fala sobre o sentido da composição. Entendi. O sentido, assim, do cinema, por composição, como um conceito, digamos assim, né? Do fazer artístico. Sim. Isso dizer que você aprender a composição é andar pela cidade. A composição, no fundo, é puro movimento. Não, mas a gente pode pensar no desenho como uma atividade constante, mesmo que desprovida de instrumentos. Já estamos sendo até você andando de maneira desinteressada. Certas coisas se impõem à sua percepção. Uma coisa que o Jardim sempre falava e fala, o olhar ao mesmo tempo é projeção e percepção. Durante uma parte do tempo, você dispõe de meios para registrar isso de forma material, como aqui. Mas o desenho é uma atividade constante, todos os momentos são importantes. De repente, às vezes, tem que aceitar que aquela coisa que você captou num certo lugar e você quis transformar em gravura, você corre o risco de torná-la inferior à forma de gravura. Essas hierarquias são geralmente completamente artificiais, com interesses por trás. Ou o oposto, né? Às vezes, na hora que você está na oficina de gravura, acontecem coisas inesperadas que dão uma dimensão para aquele desenho que você não tinha imaginado. E aí você tem que ser capaz de ver aquilo. E muitas vezes você interpreta o sucesso como um fracasso. E o contrário. E o desenho também é senso crítico sobre ele próprio, né? Não é algo que eu uso uma ação gráfica sobre o papel, é o pensamento mais comum. É algo que faz parte o tempo todo do pensamento todo. Entendo pensamento sem oposição nenhuma, que é tão fácil de criar, como o Claudio já falou, entre prática e teoria. Pensamento é uma coisa complexa e contínua. Pode ser puramente visual, pode ser puramente teórico, mas é pensamento. E também eu ficar opondo pensamento à emoção, tudo isso é uma coisa só. O corpo também pensa. O corpo, o deslocamento do corpo do caminhante, ele é desenho, né? Você muda completamente o ponto de vista o tempo todo. Mesmo que seja mínimos pelas diferenças grandes, né?
E o Evandro, como caminhante, eu lembro que ele tem até um ateliê portátil, né? Que serve como prancheta de apoio para o papel. Tem uma gaveta que abre para os dois lados, com todos os materiais que podem ser necessários. Um espaço para guardar o estoque de papel. E dá para pôr uma correia para levar a tiracolo. Eu fico pensando também uma coisa que é muito forte, né, que o Summos traz uma imagem do desenho, como falou o Marco, que eu acho que é das mais vigorosas. O desenho é a um só tempo aquilo que você lança, um pouco daquilo que você lança, um pouco daquilo que fica, somando isso, ele é sempre o testemunho de um desaparecimento. Cara, isso é algo que todo mundo faz. Não é só o artista. Então, eu ouso falar que o caminho é um desenho da vida toda. Ele falou. O caminho é um desenho da vida toda. Né? À medida do caminhante mesmo. Né? Você vai caminhando, sei lá, daqui para o supermercado, você está desenhando. Claro. Né? Daqui para a igreja, você está caminhando, não é? Sim. E é da vida toda. E naquele percurso que é aparentemente banal, Isso. mas quem faz o banal somos nós. É. As coisas podem ser incríveis se soubessem ver. E eu estou lembrando, Marco, assim, das fotos do Marco, por onde ele anda. Sim, sim. De verdade. Designou. Agora, tem uma coisa curiosa, né? Que tem um antropólogo que está muito em voga agora, chamado Tim Ingold. Tem um livro famoso já, chamado História de... Como é que é? Dessatria. Desenho, história das histórias da linha, coisa assim. Ele fala isso, exatamente. Em 2022, ele escreveu um livro, né? Então, assim, ele fala isso desde os anos 70, e agora todo mundo está dizendo, olha, né? Então, caminhar é uma forma de desenhar, costurar é uma forma de desenhar. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Agora, interessantíssimo que esse Tim Ingold lançou um outro livro chamado Fazer, onde ele está tentando recuperar, né, as práticas que aproximam ciência de arte, desmanchando essas possibilidades. Tim Ingold era um cara mesmo monitor. E logo na apresentação desse segundo livro, chamado Fazer, ele reivindica para a antropologia a mesma liberdade que os artistas têm. Eu acho incrível isso. Cláudio, por exemplo, você que cozinha e gosta, eu também cozinho e gosto. Estamos desenhando. Mas não diz às vezes não dá certo o desenho. Às vezes não dá certo, mas não tem nada do fracasso, não é? Você falou. Como diz o Beckett, fracasse novamente, Isso. fracasse melhor. Isso. Ô, Márcio, vamos pedir para o Márcio Pérego também falar um pouquinho desse quintal com o Evandro. Como é que tem isso? Com a proximidade. Mas foi bem pessoal, né? Para mim, né? Eu colava perto, a minha infância. Eu devia ter uns 12 anos, 11 anos por aí, né? Aí eu andava lá pelo bairro, na Grande Juleta, né? É um bairro lá de Santa Mara. E aí eu via me chamar a atenção, né? A pessoa meio olhando as coisas. Né? E o moleque também, agitado, né? Para fazer alguma coisa, jogar bola, ainda dando naquela calma ali, né? E aí eu entrei na faculdade, na FAP, aí entra, vira a mulher, epa, conheço do jeito. É aquele. Aí tentei me lembrar do outro que conhecia, me lembrei toda a história, assim, de encontrar os lugares, né? Aí eu falei, puxa vida, essas coisas acontecem, né? Eu preciso aproveitar esse momento, né? É que eu comecei a fazer lavura por causa disso, né? Desse momento, né? de encontro, né? Falei, bom, é uma coisa que aconteceu comigo, né? É um aviso, assim, para trabalhar. Né? Aí eu comecei a trabalhar, fazer lavura, isso faz tempo já, né? Então essas coisas de caminhar, né? É importante que a gente desenha a vida da gente, né? No fim, tá? E ficar atento às possibilidades que aparecem para a gente ao caminhar, né? A gente não caminha à toa, né? Sempre está acontecendo alguma coisa, uma observação que distrai, né?
Foi isso, foi uma coisa muito marcante. Aí depois eu vi a exposição no MASP, né? 74, 78, por aí, já, não lembro direito. Aí tinha 73. 73. A primeira. Primeira, enorme, mas é uma exposição que influenciou a minha geração. Eu com certeza falo isso daí. Mas foi muito, porque ele apresentou um trabalho que eram ideias, né? Não pôs quadro. Né? É como está aqui, apresentou as gravaturas desse jeito, desenhos, né? E aí eu vi umas gravaturas que ele fazia do lugar que eu estava, né? Pombal, tem uma gravura dele, né? Pombal, tem os meninos indo embora num campinho. Era o único campinho que tinha lá naquele lugar. Então, eu jogava a bola lá, né? Percussão desses caras aí, né? Desses jogos. Não, é a cabeça, né? Só pensando nisso. E aí, percussão, não posso negar isso aí, não posso negar essas coisas que estão vindo para mim, né? Sim. Aí foi, aí eu comecei. Esse é o catálogo da exposição. A mamãe que vai começar. É a noite no quarto de cima. Eu estava cruzando isso. Durante muitos anos, esse catálogo era o único documento sobre o trabalho do Evandro. Até sair um livro mesmo, acho que demorou pelo menos 20, 30 anos. É verdade. Tanto que quando eu como já contei aqui hoje, quando eu o conheci em 78, depois da primeira conversa que já foi inspiradora, eu saí, eu morava na época ali pertinho da Pamplona, finzinho da Bela Vista. Então o MASP para mim era no meio caminho, assim, eu sempre passava em frente ao MASP. Decidi, voltando da USP, e resolvi dar uma olhada no MASP. Aí eu entrei e tinha aquela lojinha, aquela coisa retonta, lembra? Né? Comecei a olhar, eu vi lá o catálogo, o cara já falou, é o cara lá da USP. Aí eu comprei, eu falei, uau! E por enquanto as coisas acontecem silenciosamente. Né? Exatamente. Elas vão acontecendo. Esse é o poder que esse cara tem. Pronto. O poder humaniza demais a situação. Então, e universaliza também. É para mim, para qualquer um. Né? As relações são sempre especiais com o Evandro. Né? Não, uma das coisas que muito me chamou a atenção do Evandro, assim, pelas aulas do Cláudio mesmo, que sempre falava um pouco do Evandro e tal, depois me aprofundando nisso, são os títulos dessas gravuras. Por exemplo, aquela que foi usada no convite, que se eu não me engano é da Salete, A Casa Guardada pelo Vento, né? Depois tem A Preparação de Abril, A Praça. Quer dizer, são só pelos títulos, né, Cláudio, né, Buti? Betito? Só pelos títulos parece um poema, assim, né? Que já dá... Só de você ler um negócio, você entra na imagem. Eu não saberia explicar esse mistério, assim, mas tem também um desenho muito especial na escolha, nessa grafia, assim, que é vento, que é folha, né? Que é tudo isso também. Isso impressiona bastante. Como diriam os concretistas, é uma obra verbo-vocovisual. Acho que tem a do tempo, né? Esses títulos, assim, né? Tem até com duração. E acho que as gravuras do Jardim tem muito a ver com duração e a captação de uma espessura de tempo, né? E essa coisa que eu acho que é absolutamente genial, que isso que ele chegou nas imagens jacentes, né? Naquelas gravuras, e que as imagens duram. Elas duram em tempo. E depois elas se transformam, porque as coisas se transformam mesmo. Então surge outra imagem no lugar, né? É um cinema, de certo modo, né? Com uma duração de tempo. E acho que isso é uma coisa muito rara. E até na contramão um pouco da arte moderna, porque essa espessura de tempo, né? Não é uma coisa que se... E é muito precioso, muito, muito importante. Então, eu lembro de outro. Não, era só o que a gente falou do desenho, e eu lembrei de uma frase do desenho que o Jardim falava na aula, eu roubei coisa no poeminha. Tem mesmo, tem até as aspas ali, não está citado o autor, mas isso. É mais ou menos, ele diz assim, o que é o afrontamento? Aí fica todo mundo em silêncio.
Aí fala, o afrontamento é estar face a face, né? Só assim é possível desenhar o outro. Só assim é possível desenhar o aberto. E eu acho que tudo, eu olho isso aqui, tudo isso é um grande estar face a face desenhando o aberto. Com todas as suas transformações, né, que nunca são as mesmas, né? A xícara não é a mesma. Você olha, por isso ele volta no tempo, né? E data, né? Uma coisa, numa mesma página, a gente pode ter 30 anos físicos acumulados, mas na verdade, vamos dizer assim, espiritualmente, não dá nem para contar quanto tempo tem ali, porque é uma manifestação mesmo que esconde, como você bem falou, né? Manifesta, mas continua escondido. Só queria completar o que ele falou, não completar, mas pegar uma carona, que me veio uma coisa muito forte agora também, falando desse afrontamento, que é também o modo como ele nos ensina as coisas. Ela propõe o afrontamento e não a delegação de um saber já codificado e pronto. Que me leva a uma segunda ideia, desculpa, já não é possível a gente se filiar a essa obra estilisticamente. Não faz sentido. Nenhum sentido. Isso é dele. Tem que só, não sei, uma citação, se eu lendo aí de um poema, né? Vou tentar lembrar o nome, que é Melo e Castro, alguma coisa. Que ele diz assim, o tempo linear não sabe desenho. Perde-se na linha reta. É exatamente isso, o tempo não é linear. E meio os nossos tempos são, né? Venham. Você pode. Então Greenwich é uma ficção absurda. Adorei só. Posso fazer uma pergunta, Evan? Sim. Aquela ave sua maravilhosa, pode ser em vários lugares do planeta, mas ela está do Parque Severo Torres? A árvore estava no meio de um campo muito bonito, né? Depois houve lá uma mudança de caminho e ela acabou ficando na beirada da estrada. Parece que ela andou. Eu tenho um desenho da árvore, um desenho de 1970, acho, em vermelho. Sim. E você falou, Margot, quando eu tô perdido, eu vou lá e desenho. Aquela árvore foi isso. Aí eu peguei e fui, comprei. Tá lá em casa, tá desbotadinha. Se vou levar para você restaurar. E o Evandro tem aquela pintura de 1957, que tem a árvore com os animais embaixo. Então era do tempo que ele falou que era um campo, né? Era um campo aberto, grande. Só que, engraçado, parece que ela andou. Não são muitas as árvores que andam, né? Não, às vezes elas andam, às vezes elas são simplesmente desprezadas. Exatamente. Portadas. Que eu acho que as árvores teriam que deixá-las em paz. Sossegado. Essa é a mesma árvore, Dodora, que depois os pássaros vão... A mesma. É a mesma. São pontos cardeais. Por isso que eu pensei. Nos pontos cardeais. São 5 pontos cardeais, não são 4. Mas uma vez, eu lembro que ele comentou numa palestra que para fazer o Jaraguá assim, faz muito tempo isso daí. Foi em 2001, não sei se foi no Espaço Coringa. Ele tinha comentado que para desenhar o Jaraguá, assim, no primeiro momento, fez o Jaraguá no papel e tal, mas sentiu vontade de encontrar a montanha. Então ele levou a chapa lá, né, para tentar entender as sombras e tudo mais.
sei se você poderia falar um pouco sobre isso, se essa relação que ele encontrou no Jaraguá, assim, essa relação. esse maciço, essa sensação de você realizar isso na gravura, mas ao mesmo tempo você sentir que é uma parte, isso é uma interpretação minha, que talvez é uma parte da montanha, né? Como se essa montanha ela pudesse, de uma maneira, que é rei do vale, né? É uma maneira de abraçar o senhor, não é? senhor do vale. Senhor. Uma maneira de abraçar, assim, abraçar a população de São Paulo, sei lá. Abraçar um mistério mesmo, assim. Por isso assim, porque eu tenho o hábito de voltar sempre quando eu encontro uma coisa que me interessa como desenho, eu passo a frequentar várias vezes em diferentes circunstâncias. Talvez seja isso. Agora, no caso específico do Jaraguá, são muitas, né? As suas voltas e as transformações. O Jaraguá eu coloquei como um ponto de partida. Quer dizer, quando desenhei o Jaraguá, eu descobri a visão de São Paulo em direção à serra. Então eu desenhei o Jaraguá e comecei a desenhar a serra. E quando eu cheguei na serra, eu percebi que ela descia até o mar. Então o meu trabalho, na verdade, circula por aí até hoje. O primeiro desenho do Jaraguá, desenho foi por baixo em Pirituba. Ele foi vendo assim. O Carlos, nosso filho, tinha 2 meses. O Carlos está com 52 anos. Tanto que eu acho que nós devíamos incorporar ao nome dele a montanha, esse filho chamar ele quando Carlos Jaraguá Jardim. Fica até sonoro. Jaraguá Jardim. Não, Jaraguá é uma coisa para nós muito importante. Imagine quando você quer conhecer o seu entorno. Porque ali de cima você vê muita coisa. Né? E você vê a serra, que é uma coisa muito interessante. Eu comecei a me interessar pela serra quando eu li sobre a história dela. Quer dizer, como é que ela... Por que existe aquilo? É um meio de relação entre ela e a cidade. Sempre me impressionou aquilo e fez parte da minha infância também. Porque, quer dizer, a gente tinha uma casa lá embaixo, Pesbizar, em São Vicente. E para chegar em São Vicente, você percorria todo esse caminho. São coisas que você sente e por isso você faz, né? Eu tenho até hoje eu circulo por ali. Dali, porque do Jaraguá até
até lá embaixo, fim da serra, que eu acho que é um caminho maravilhoso e cheio de relações, né? Mas aí eu acho que são coisas mais de natureza pessoal. Quer dizer, pessoal e faz uma conexão com a gente, né? Que eu tenho a mesma sensação quando eu trabalho. As setas, que são uma particularidade assim no trabalho, é a conexão de você estar naquele ambiente, né? De você sentir tudo aquilo. E é um desenho, tá? Todo o tempo, né? Então você se impregna daquilo, uma coisa que introjeta. E tenho a impressão que o desenho está sempre presente em cada um de nós, né? E dependendo de como você que depende de cada um a liberdade de uso desse presente, né? Os caminhos são muito interessantes, você consegue conversar, né, com a natureza. Para mim sempre foi fundamental. Mas que bom. Queria agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui, porque o que eu ouvi me ajuda muito a desenhar.